suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos outra vez nessa manhã de segunda-feira, hoje 23 de novembro, hoje comemora-se o Dia do Livro. E eu gostaria de fazer uma pergunta no iníciozinho do nosso programa. Na sua biblioteca, você possui o livro dos livros? Você conhece o livro dos livros? Você tem examinado o livro dos livros? Alguém pode perguntar, que livro dos livros é este, pastor? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Jesus mesmo nos diz em sua palavra, examinai as Escrituras Sagradas, porque são elas mesmas que de mim testificam. Errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É bom que você conheça, que você realmente examine as Escrituras. Não é ler simplesmente, é examinar as Escrituras. E há pessoas que às vezes desprezam a leitura deste livro. O pastor Billy Graham, um eminente pastor do século passado, que morreu há pouco tempo, ele dizia, a Bíblia é o livro mais atual do mundo, embora seja o mais antigo. E ele afirmava isso porque ele dizia, apesar da Bíblia ser o livro mais antigo do mundo, é mais atual do que o jornal que vai circular mais tarde, do que a notícia que você vai ouvir mais tarde. É por esta razão que você não pode desprezar a leitura deste livro, que é o livro dos livros. E nesse dia do livro, eu recomendo, eu aconselho a você criança, a você jovem, a você adulto, a você da terceira idade ou da melhor idade. Leia a palavra, examine a palavra. Alguém pode dizer, pastor, e quem é cego que não pode ler? Você pode, através da língua em braille, você pode conhecer, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil dispõe de forma gratuita para qualquer pessoa de deficiência visual ganhar um exemplar da Bíblia gratuitamente, em braille. Você pode talvez até dizer, e quem é surdo e mudo que não pode ouvir, nem tem deficiência auditiva e não pode se expressar em palavras? Hoje nós temos a linguagem também transmitida em libras, de sorte que nem aquele que não tem a visão, nem a audição, nem tampouco pode falar, pode se desculpar que não conhece ou que não teve a oportunidade de ler ou examinar as Escrituras. Então eu queria que você nessa oportunidade examinasse ou passasse a ler, examinar o livro dos livros no dia do livro. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o conjunto coral Sarah Calley. Esperança aos homens por
não é pelas suas obras. Ele não nos amou por aquilo que nós fazemos, pelas nossas ações, pelas nossas obras, mas foi por pura graça. E é interessante porque este é o ensino, essa é a fé. Esse aprendizado nos levará ao amor. Por isso que ele diz que ela atua pelo amor. Como? Quando nós servimos uns aos outros, escute isso, não pelo que elas podem nos dar de volta, mas por graça, por quem elas são em si mesmas. Eu aprendi que Deus me amou, independente das minhas obras, apesar de mim. E isso me instiga a fazer a mesma coisa com os outros. Porque essa fé, o ensino disso, quando eu entendo isso, eu aplico isso para os meus relacionamentos horizontais. E eu faço com as pessoas a mesma coisa que Deus fez comigo. Eu as amo, não porque elas podem me dar algo em volta ou em troco, mas simplesmente por graça, porque foi assim que eu fui amado. É a fé que impulsiona o amor. É entender o Evangelho e aplicar o Evangelho para as pessoas e nas minhas relações. E aí salta em verso 7, ele diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, esse ensino não foi Deus que trouxe, esse Deus que chamou vocês não ensinou esse tipo de coisa. E olha o que ele diz, verso número 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um ensino ruim contamina toda uma comunidade, toda uma igreja. Salta para o verso 10 e 11, olha o que ele diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque alguns diziam que Paulo pregava, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Circuncisão, então, Paulo está dizendo, é autossalvação. Esse não é o caminho para mim e para você. Deixa eu saltar aqui, verso número 13. E aqui é meu ponto, que eu quero junto com você pensar. Se há obra de Cristo, o que a gente viu até agora? A obra de Cristo é suficiente. Coloque isso no coração e na mente. A obra de Cristo é suficiente. Eu não preciso acrescentar nada, porque se eu entendo que eu devo acrescentar algo, eu estou compreendendo que ela não é suficiente. Lembre, a obra de Cristo é suficiente. Ela não precisa do seu desempenho. De novo, a obra de Cristo é suficiente. Mas saber que os meus pecados foram perdoados não deve me levar a uma vida de libertinagem. Aí começa Paulo combater aqueles que diziam assim: ah, já está tudo perdoado, maravilha, vou viver do meu jeito. Observe o verso 13, porque não é assim. Olha o que ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de não mais precisar obedecer à lei como eles faziam para conquistar a salvação. Porque Cristo já fez isso por nós. Então, para essa liberdade, Ele me libertou. Porém, não useis a liberdade de saber que os seus pecados foram todos perdoados, pecados passados, pecados presentes, inclusive os futuros. Não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Aí faz todo sentido o que ele está dizendo. Isso aqui é pura prática. Ou seja, vocês não foram chamados para viver uma vida de pecado. Aí lembra que a gente gosta demais de usar essa passagem. Os famosos frutos do Espírito e a obra da carne. Está nesse contexto. Olha só, quando ele fala aqui para não dar ocasião à carne, lá na frente ele diz quais são as obras da carne. Quais são? Vai lá, olha comigo, verso 19, o que ele diz? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é rivalidades,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que é falta de acordo, facções, que eram divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, você está querendo viver de todo jeito? Deixa eu dizer uma notícia ruim para você. E você está usando a liberdade para dar ocasião à carne. Quando você vive assim, a característica da sua vida é essa: você não vai herdar o reino dos céus. Por quê? Porque essa não é a consequência natural daqueles que foram salvos por Cristo. Entendeu? Você demonstra que nunca foi salvo, que essa salvação nunca alcançou você. E aí é interessante porque, não sei se você percebeu, mas nota que a maioria dos pecados descritos nas obras da carne tem a ver com relações interpessoais. Olha que coisa interessante. Perceba, verso 20, rapidinho, só para você prestar atenção. Inimizades, porfias, que é rivalidade, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, que é falta de acordo, facções, que são separações, divisões. O que sugere, escute, que os Gálatas, eles eram inclinados a cair em pecados que envolviam as relações interpessoais. É obra da carne. Aí, observe, qual é o caminho para você usar a liberdade da maneira correta, lícita? Observe ainda verso 13, olha o que ele diz, finalzinho do verso 13, olha lá, Bíblia na mão, vamos lá. Sede antes servos uns dos outros, como? Pelo amor. Olha que coisa linda essa aqui. Ele está dizendo assim, olha, não briguem uns com os outros. O que é que vocês devem fazer? Amem uns aos outros. É isso que ele está dizendo aqui. Prestou atenção numa coisa? Ele disse assim, vocês serão servos. Só que é engraçado, o tempo todo ele está dizendo assim, não voltem à escravidão, não sejam escravos, vocês foram chamados à liberdade. Como agora você diz que a gente tem que ser servos ou escravo, que a palavra aqui é escravo mesmo? Não parece uma contradição de Paulo? Aqui tem uma coisa linda, irmãos, preste atenção nisso. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira liberdade, ela se realiza na escravidão do amor. A verdadeira liberdade se realiza na escravidão do amor. O que eu estou querendo dizer com isso? É que agora que somos salvos por meio de Cristo, nós observamos a lei não mais para salvação, mas eu observo a lei para demonstrar amor a Ele. Lembra João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Lembra que disse lá ao final do verso 6, a fé impulsiona o amor. Agora eu obedeço, mas porque eu expresso amor a Ele, porque Ele me amou primeiro. Tem uma frase linda que eu li certa vez, pastor Bosco, de um teólogo americano chamado Tim Keller. Ele disse uma frase linda, olha o que ele disse assim, olha, o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. O que ele está querendo dizer? É que quando você ama, você não está preso, acorrentado a sentimentos nocivos, tanto para você como para pessoas que estão ao seu redor. Você não está preso a rancor, você não está preso a mágoa, você não está preso a tristeza, você não está preso a esses sentimentos. Porque quando você ama, você está preso aos sentimentos mais nobres, tanto para você como para as pessoas que estão ao seu redor. E aí não é à toa que ele diz o quê? Os frutos do Espírito. E ele começa exatamente com amor. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São esses. Se você é escravo do amor, é a isso que você está escravo. Olha que coisa linda é isso. Olha como isso é um enfrentamento àquele ensinamento totalmente deturpado que eles estavam recebendo. Então, a doutrina da justificação pela fé não deve levar você à libertinagem, viver como você deseja. Não, porque assim você expressa que na verdade nunca foi salvo. Só que tem uma segunda coisa, a doutrina da justificação também me leva a uma outra coisa. Ele me leva para amar o meu próximo. Joga os seus olhos no verso número 14. Olha que coisa linda isso aqui. Ele diz assim, olha, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem uma coisa interessante. Os judaizantes, eles se preocupavam com os fatores externos, né? Circuncisão, né? Observância da lei para conquistar a salvação. Contudo, qual é a prova do nosso amor a Deus? Uma das provas, uma das evidências que nós amamos a Deus, qual é? 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pelo amor ao próximo, eu também demonstro amor a Deus. É isso que ele está tentando dizer. O que haverá de aparecer exatamente no fim lá dos frutos do Espírito é, verso número 23, quando ele diz assim: contra estas coisas não há lei. Você está aí, para viver e fazer isso tudo o tempo todo. Não existe lei contra essas coisas. Você deve amar o seu próximo. Terceira e última, para a gente finalizar, é que ele diz assim, olha, a doutrina da justificação, saber que você é salvo, foi perdoado, a obra de Cristo é que lhe alcança, é que você foi chamado para edificar e não para destruir. Olha que coisa interessante, verso número 15, olha o que ele diz: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente excluídos, ou destruídos, melhor dizendo. Veja, se nós estamos certos naquela interpretação de que lá nas obras da carne são denunciados problemas de relacionamento interpessoal, ele está deixando muito claro aqui uma coisa, é que inclusive a heresia dos judaizantes estava trazendo rivalidades, divisões dentro dessa igreja. Mas tem uma coisa interessante, se o problema era de relação interpessoal, olha que coisa interessante, é a gradação que ele faz aqui no verso número 15. Olha só como ele diz, olha os termos que ele usa. É como se ele dissesse, começa assim, vai caminhar assim, olha como vai terminar. Preste atenção nas palavras, ele diz assim, verso 15: morder, devorar, destruir. Ou seja, vocês estão agindo como animais dentro da igreja. Olha só, os Gálatas. Adolf Pohl é um teólogo holandês, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, de forma sarcástica, Paulo descreve a situação nas igrejas da Galácia como um tumulto no canil. Você já foi no canil quando o negócio está pegando? Você pensa, é uma bagunça, é um pegando o outro, mordendo no pescoço, na orelha, enfim, é um tumulto. É isso que está acontecendo com vocês. Mordem uns aos outros, devoram uns aos outros, e o fim é a destruição um dos outros. Essa é a primeira lição que eu queria que você guardasse. Deus não salvou você, justificou você, para você ser instrumento de destruição na sua comunidade, na sua igreja. Deus chamou você, salvou você, para você ser um instrumento de edificação na sua igreja. Deus nos chamou para isso. Lembra que João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando? Se tiverdes amor uns pelos outros. Escute com atenção. A sua briga, a sua desavença, a sua divisão, a sua falta de perdão, o seu problema não solucionado com seu irmão, se eles persistirem, é como se você estivesse engajado num trabalho de destruição da sua própria igreja. Da igreja também do Senhor. É isso mesmo que você quer? É assim mesmo que você deseja continuar? Você quer destruí-la? Não é à toa que a figura que Paulo traz em 1 Coríntios 12 é a figura de um corpo. Quando o corpo trabalha contra o próprio corpo, por exemplo, num câncer, o fim qual é? Destruição do corpo. As brigas, as suas desavenças, as divisões, a sua falta de perdão, o problema não solucionado com o seu irmão, é como um câncer dentro da igreja. Ele vai destruindo o corpo de Cristo. Portanto, pare pelo amor de Deus. Tem alguma coisa entre você e seu irmão? Vá lá hoje. Ele não está aqui, ligue hoje, solucione,
perdoe, faça as pazes e acabe com esse câncer destrutivo chamado falta de comunhão. E diante disso, eu queria que você pudesse lembrar dessa minha segunda lição. Faça uma autoanálise aqui. Nós citamos duas listas no capítulo 5 de Gálatas: obras da carne e frutos do Espírito. Por que eu estou dizendo isso para você fazer uma autoanálise? Porque uma vida caracterizada por estas obras da carne sem arrependimento indica que algo está errado na sua vida. Mas uma vida que é caracterizada pelos frutos do Espírito, aí eu chamo sua atenção última para o texto do capítulo 5, versículo 24 a 25, porque ele diz assim, presta atenção, olha o que diz o verso 24: e os que são de quem? Você está comigo aqui, não dá? E os que são de Cristo, ele diz, crucificaram o quê? Isso, aquilo lá que ele falou, a carne, com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A palavra andar aqui é estilo de vida, ou seja, a maneira como você vive denuncia quem você é, que você é um salvo ou não. Lembra da história do início? Chegou a hora da gente concluir. Vamos lá? Lembra? A garotinha no vidro amassou lá o nariz. O dono da loja ficou curioso. Ela diz: olha, eu quero aquele colar de turquesa azul, porque são os olhos da minha irmã. O rapaz perguntou: quanto dinheiro você tem? E afim, ela começou a dizer tudo, tirou o dinheirinho do bolso, enfim. E aí, a gente até aqui já viu. Quando ela tirou o dinheirinho do bolso, ela disse assim: moço, isso dá. Aí aquele homem, depois que escutou a história, que ela queria dar de presente, o homem foi lá no interior da loja. Ele colocou o colar num estojo, embrulhou com um papel vistoso vermelho e fez um laço caprichado de fita verde. Chegou lá na garota e disse assim: tome. Esse presente é você que realmente tem que dar. Leve com cuidado. A garotinha saiu saltitando, feliz dentro da loja. Atravessou as portas, feliz da vida, para entregar aquele presente. No mesmo dia, uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis adentrou aquela mesma loja. E ela colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho, só que desfeito. E ela fez a seguinte pergunta. Ela disse assim: esse colar foi comprado aqui? E o dono da loja simplesmente disse: sim, senhora. E aí ela perguntou: quanto que custou? Aí ele disse assim: o preço de qualquer produto nessa loja é sempre um assunto confidencial entre cliente e patrão e loja. Eu não posso lhe dizer. Aí ela disse assim: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro ou não? O rapaz disse: claro que é. A gente não vende nada pirateado aqui. Pois é, ela não tinha dinheiro para pagar um colar desse aqui. O homem pegou, refez o estojo, fez mais uma vez aquele laço bonito verde, com todo carinho, devolveu aquela jovem e disse as seguintes palavras. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela deu tudo o que tinha. Está pago. Você não precisa fazer nada, nem dar absolutamente nada. Seja apenas grata, porque essa garotinha lhe ama demais. O silêncio encheu a loja. Todo mundo com os olhos úmidos começaram a chorar. E eu queria dizer uma coisa para você. Nem eu, nem você merecíamos, ao contrário da moça da historinha que mereceu. Arranque tudo da história. Tudo, absolutamente tudo. E fique apenas com esse trecho. Ele pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ele deu tudo o que tinha. Está pago. Você não precisa fazer nada, nem dar absolutamente nada. Seja apenas grato, porque aquele que lhe deu esse presente lhe amou demais.
o que nos faz ser congregacionais é sermos fiéis às mensagens ou à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. O que foi resgatado na reforma, os congregacionais sempre ao longo da história fizeram questão de crer e propagar. É isso. Independente de outros pregarem outras coisas, independente que outros digam que devemos atualizar a Bíblia, os congregacionais nunca creram nessa falácia, nessa mentira. Ela não precisa ser atualizada. Mesmo que muitos estejam usando recursos para lotar igrejas, apesar que hoje não dá. Mas usando recursos outros, nós congregacionais nunca fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos congregacionais. É isso que nos faz ser congregacionais. Fidelidade à mensagem das Escrituras Sagradas, independente daqueles que escutem, gostarem ou não. Nós fomos chamados para obedecer a um só Senhor e agradar a um só Senhor e não a outros. E o Senhor que nós agradamos é aquele que nos redimiu, nos justificando mediante a fé. Que todos fiquem com Deus, sejam enriquecidos, protegidos e abençoados, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.